O Jorge Abrão, vou reduzir um pouco, vou ser bem sintético, mas eu acho que eu vou trazer algumas informações que complementam bem, criaram toda a fundamentação teórica através de 3 economistas, que são assessores de banco, no sentido de botar o foco da questão fiscal como a questão central do Brasil, e ela é muito importante, não tem dúvida, mas para tirar o foco dos juros. E olha o dado importante é o seguinte: ano passado, o déficit público do setor público, o déficit do setor público, que pega a União, estados e municípios e estatais, foi da ordem de 613 bilhões de reais. Vamos guardar esse número. Posso me enganar um pouquinho, se é 611, 613, por aí. Sabe quanto foi juros disso aí? Alguém sabe? A mídia falou sobre isso, mas está nas estatísticas do Banco Central. 502 bilhões de reais. Ou seja, 82%, é só dividir 502 por 613, vocês vão ver que 81,9%, arredondando, 82% do déficit público foram juros. Sobrou 18, tá certo? Para explicar. Dos 18 para explicar, 13 foi perda de arrecadação, que o Jorge colocou aí claramente. E quanto foi de aumento de despesa? 5. Tá? Dá para ver com clareza como é que é a fotografia do último ano, e esse ano vai se repetir aproximadamente essa distribuição. Repetindo só para gravar. 82% do déficit público no Brasil foram juros. Mas em termos de PIB, que se fala muito em termos de PIB, isso representou 10,4% do PIB. Esse foi o déficit do setor público, é muito alto, é um recorde. Dos déficits públicos, juros representaram 8,5% do PIB. Vamos guardar esse número, 8,5% do PIB são juros. E o déficit primário, que foi muito bem explicado aqui, com todo o componente dele pelo Jorge, foi 1,9% do PIB. Nesse 1,9%, eu repito, a maior parte, 90% aproximadamente, 80 e poucos por cento, foi perda de arrecadação. Não foi aumento de despesa, tá, gente? No entanto, o que se discute na mídia é que o que está criando o embaraço na questão fiscal, o problema na questão fiscal, que está repercutindo para toda a economia, é o fato de você ter aumento de despesa na área social, que precisa ser combatido. E o Jorge acabou de falar aqui que são 3 áreas importantes a serem atingidas. Em primeiro lugar, a Previdência Social, que é a maior despesa, que é o maior programa e é a maior política social do Brasil. É a Previdência Social. Depois vem educação e vem saúde. Pois bem, o golpe mortal tem que ser dado principalmente na Previdência Social. Então, a briga que se tem hoje é entre reduzir direitos, no caso da Previdência Social, ou mexer aonde? Nos juros. E os juros, não é que ele é 502 bilhões no ano passado, e que esse ano deve ser um pouco acima disso. Não é porque nós temos uma dívida bruta de 70% aproximadamente do PIB, que é de 4 trilhões e 200 bilhões de reais, em números, valores absolutos, cerca de 70%. Ela é alta em relação à média dos países emergentes, que está na ordem de uns 40%. Mas ela é baixa diante dos países desenvolvidos, que é acima de 100%.
O que faz com que essa dívida crie problemas fiscais é a taxa de juros que incide sobre ela. Tá? Os juros é o produto do nível de endividamento da dívida pela taxa de juros, tá certo? É uma multiplicação. Tá? Esses juros de 502 que eu falei era sobre uma dívida bruta de 60 e poucos por cento do PIB, multiplicado por uma taxa de juros da ordem líquida, da ordem dos 13%. Hoje nós estamos com um modelo fiscal que é mais ou menos o seguinte. Modelo fiscal significa o que é a realidade do Brasil, não é só do governo federal, do Brasil. Nós temos uma carga tributária estabilizada desde 2005, Brasil. Estou falando carga tributária, o conceito é a arrecadação pública dividida pelo PIB. Esse é o conceito de carga tributária. Se você pegar os dados do Tesouro Nacional ou da Receita Federal, mostram os estudos que 2005 até 2014 e 2015 já ainda vai ser colocado, acho que ainda não foi, não é? Jorge, ainda não foi. Isso dá 33% do PIB. Essa é a carga tributária no Brasil. Está estabilizada desde 2005 com uma oscilação pequena, de 0,8 para cima ou 0,8 para baixo. Então, se a gente considerar o modelo, inclusive os últimos anos, a gente pode falar com segurança que a carga tributária no Brasil está em 33% do PIB. Estou falando de modelo, agora para a gente ter uma coisa clara. A despesa primária, chamada despesa primária, é toda despesa pública, menos juros, menos a parte financeira. Essa despesa primária, este ano, deve estar 2 pontos acima da carga tributária, ela deve estar por volta de 35% do PIB. Então, nós temos um déficit de 2% do PIB, esquecendo os juros, porque, por enquanto, a discussão de juros não aconteceu. Mas os juros, eles estão na faixa de 8% a 9% do PIB. Então, se a gente tem um déficit primário de 2% e juros de 8 a 9, é só fazer a conta e somar. Ou dá 10 ou dá 11. O ano passado deu 10,4. Tá? Eu estou passando esses números que complementam o que o Jorge colocou aqui, com amplo detalhe, que eu acho que foi importante para vocês terem esses dados para vocês, eu acho que vão ser disponibilizados. Né? É importante ter, porque é um manancial de informação fortíssimo, muito importante. Quando você tem um modelo que está deficitário da ordem de 10% do PIB, qualquer tendência que se queira de aumentar a despesa vai ser duramente combatida, tá certo? E com razão. Por quê? Porque quando você tem déficit, qual é a resposta que o setor público dá quando tem déficit? Aumentar o quê? A dívida. Ele vai lá, emite títulos, vende os títulos para os bancos, que são os primeiros a pegar os títulos, e depois espalha isso para todos os aplicadores, tá certo? Mas os títulos estão com taxas de juros altas. Consequentemente, se transformam no quê? Em seguida? Em mais juros. Então, a gente fica numa bola de neve, num círculo vicioso, em que déficit público gera dívida, que gera juros. No resto do mundo, desde a crise de 2008, não foi assim que aconteceu. Porque os países passaram a fazer o quê? Em vez de emitir título, emitir o quê? Moeda. Moeda. Eu posso, o Brasil pode fazer isso. Quando você tem déficit, você emite ou título ou moeda. O Brasil não emite moeda, ele foi subindo os juros. A partir de 2009, o mundo todo reduziu os juros lá para baixo. Ou é zero ou é até negativo. O Brasil, ao contrário, ele foi botando para cima. E por que ele põe para cima? É porque tem economistas apontando isso e convencendo, ou porque é o interesse de quem? Dos grandes bancos e do sistema financeiro.
Tá? Os bancos, se você pegar o balanço deles, eles têm 3 fontes de lucro. É importante isso que eu vou falar, porque começa a caminhar para propostas. Eles têm 3 fontes de lucro. Um lucro chamado ganhos de tesouraria é o seguinte: é o lucro que os bancos têm de pegar o dinheiro deles, ou que está na posse deles, e aplicar em títulos do governo. Tá certo? Então, eles compram títulos que rendem os 14, 15, 13, por aí, por cento, mas eles têm um custo de captação. O que não se fala é que o custo de captação é muito baixo. Isso não se fala. E eu vou explicar porque é fácil de entender. Todo depósito à vista, que todos nós temos alguma conta corrente no banco, todo depósito à vista é obrigado, pela regra do Banco Central, a ter um depósito no Banco Central de 45% do depósito à vista. Mas sobra quanto? 55%. Esse 55% é custo zero. Zero. O banco não tem custo, está lá. Ela pega o meu saldo, como pega o saldo de qualquer um de nós, e aplica em 14% e 25%. Que é a coisa mais lucrativa do mundo? Não existe. Sem risco, liquidez imediata, a qualquer momento ele pode transformar aquilo novamente em dinheiro, tá certo? E essa é uma importantíssima fonte de recursos bancários. Vocês vão perguntar, mas no resto do mundo tem isso? Tem um pouco, mas não nesse nível. Não nesse nível. As taxas de juros no mundo estão praticamente em zero, muito pouquinho, entendeu? Então, o banco tem, no Brasil, uma colher de chá fantástica. Segundo, outro ganho que os bancos têm anormais, chamadas tarifas bancárias. Vocês veem, quando pegam um extrato, vocês veem desconta disso, talão de cheque, DOC, TED, não sei o quê, não sei o que lá, tudo tem tarifa. Essas tarifas, chamadas também de ganho de serviço dos bancos, essas tarifas rendem aos bancos mais do que todo o custo fixo que eles têm. Só essa fonte já dá mais ganho do que a folha de pagamento dos salários e mais do que os custos de TI, de processamento de dados, etc. Tá certo? Então, se você tem os custos todos do banco praticamente bancados pelas tarifas bancárias, que eu considero escorchantes, e ao mesmo tempo deveriam ter sido reguladas pelo Banco Central para tabelar reduzindo, para proteção dos clientes dos bancos, coisa que não são protegidos. Então eles têm formas inventivas de misturar aqui, ali e tal, e ter possibilidade de extrair mais dinheiro do cliente, né, todos os níveis. Então, e a terceira fonte são os empréstimos, tá certo? No mundo todo, a fonte principal dos bancos são empréstimos. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, ele se dá ao luxo de, tendo essas duas fontes fortíssimas, permitir com que a concentração bancária e também, provavelmente, uma articulação entre os bancos através da FEBRABAN, fazer um cartel de bancos no sentido de estabelecer taxas mínimas de empréstimo. Se vocês pegarem as estatísticas no Banco Central sobre as taxas de juros cobradas pelos bancos, é riquíssima. Ela dá por modalidade pessoa física e jurídica mensalmente e ranking do mais baixo para o mais alto, entre 30, 40, 60 bancos, dependendo da modalidade. E vocês vão verificar lá que Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, estão ali muito próximos. Quem se separa um pouquinho é a Caixa, não no cheque especial. No cheque especial todos são violentíssimos, altíssimos. E agora entra na questão que eu gostaria muito de falar antes disso. Se a gente quiser baixar
o lucro bancário e daí sim fazer com que os bancos cumpram a sua função na Constituição, que é estar aliado ao crescimento do país, e não ganhar dinheiro com a recessão, que é o que acontece também agora. A gente teria que combater o quê? Essas duas fontes. Transformá-las na realidade internacional, ou seja, fazer com que eles ganhem dinheiro com empréstimo, mas que vão à luta, que aí vão competir. Aí vão ser obrigados a competir. Não basta a Dilma mandar o Banco do Brasil e a Caixa reduzirem por 3 meses, porque ela fracassou e criou um precedente perigosíssimo que hoje, quando você fala em baixar a taxa de juros, a turma dos bancos diz o seguinte: mas ela tentou fazer isso em 2012 e fracassou. Não se baixa a taxa de juros na marra. Baixa sim na marra, porque eles sobem na marra. Para subir, eles não falam que é na marra, porque não precisa. O Banco Central é o banco dos bancos. O Banco Central sempre esteve aliado com os grandes bancos. Antes, na época Fernando Henrique, faziam reuniões antes das decisões do Copom. O Banco Central com os donos, com as direções dos bancos. Hoje em dia, você fala assim, o Banco Central tem que conduzir as expectativas do mercado, ele tem que ancorar, eles usam uma expressão bonita, ancorar as expectativas. Ele ancora as expectativas dos bancos quando ele sobe a taxa Selic. E ele desancora as expectativas quando ele baixa. Então, quando ele baixa, está fazendo uma coisa horrível. Quando ele levanta, ele está fazendo uma coisa correta, ele é austero. Então, todo esse palavreado que está aí é usado com muita inteligência pelos bancos e reproduzido pela mídia. E mais uma informação. Eu não vou citar o nome, mas eu sei, de fonte direta, que um grande banco contrata todas as grandes consultorias do país. Todas. Querem tê-las na mão. Se você pegar a discussão pública, você vai ver um mesmismo, é tudo igual. Você não vai ver muita diferença de avaliação. E todas apontam para a reforma da Previdência, para não mexer no quê? Nos juros. Se nós quisermos, a proposta é a seguinte: mexer nisso. Primeiro, Selic ao nível da inflação. A taxa básica de juros no mundo todo está ao nível da inflação, não importa se o país é emergente ou desenvolvido. A taxa básica de juros não pode estar em 14,25, ela tem que estar na inflação projetada, porque 14,25 é ganho por um ano. A projeção para o Brasil da inflação está abaixo de 6%, os 12 meses. Se você reduzir a Selic, só nessa jogada, o impacto nas contas públicas da redução desses 502 que eu falei, dá cerca de 220 bilhões de reais por ano. Eu não estou falando em pouco dinheiro, não estou falando numa CPMF, que pode dar 30 ou 40. Eu não estou falando numa repatriação de recursos lá fora, que pode dar outros 30 ou 40. Eu estou falando de 220 bilhões, quando você põe a taxa de juros no nível que ela tem que estar. Então, você reduz o ganho dos bancos anormal e, ao mesmo tempo, você resolve uma boa parte do problema fiscal. Dos 613 que eu falei, 220 estão aí. Agora, se o pessoal que representa os aposentados, o pessoal da área de educação, o pessoal da área de saúde, não for para as ruas, não se articular educação com saúde, com previdência, vocês dançaram. E fazer essa reunião não vai valer nada. Não vai valer nada. Ou a luta e realmente chance de enfrentar o que vem de avalanche pelo Congresso espúrio que nós temos aí, um Congresso
criado há anos, histórico no Brasil, pelo poder econômico, tá certo? Um Congresso que tem absolutamente compromisso nenhum, e tentar convencer essa base de sustentação do governo que nós temos uma educação ruim, uma saúde ruim e que precisa ter mais recursos, não vamos conseguir, não. Não vai ser lá, não. Vai ser na rua. Tá? Bom, então, primeiro, baixar a Selic ao nível da inflação projetada, são 220. Segundo, parar de ter 370 bilhões de dólares de reservas internacionais. Isso é um luxo absurdo e uma segurança muito acima do normal. Vou explicar por quê. Essa discussão, até na esquerda, ela é complicada. A força da argumentação conservadora é tão grande que hoje, se você falar em vender reserva, automaticamente qualquer um fala, não, mas é a segurança que o país tem contra um ataque contra o real. Acontece, o sistema financeiro internacional é poderosíssimo, ele gira trilhões de dólares por dia, ele é muito mais expressivo em termos de força do que o capital industrial, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, não vamos ser ingênuos. Mas olhem bem, nós atravessamos a pior crise sistêmica que teve e que começou nos Estados Unidos com a crise sistêmica do sistema financeiro, vocês sabem disso, em 2008. Nessa crise, o Brasil atravessou sem ataque especulativo ao real com 200 bilhões de dólares de reservas. Tá? Vocês podem ver nas estatísticas, estava até estabilizado em 200. Ao ano passado, o Fundo Monetário Internacional fez um trabalho sobre uma metodologia de exposição externa dos países, com o objetivo de estabelecer mínimos e máximos de reservas internacionais em cada país para enfrentamento de risco externo. Chama-se exposição externa. O risco máximo para a metodologia aplicada ao Brasil, são vários índices que se conjugam no índice médio, é de 170 bilhões de dólares. Ou seja, nós teríamos, por esse critério do Fundo Monetário, que não é... Se a gente botar na esquerda para fazer uma proposta dessa, ela é desbancada na hora, mas do Fundo Monetário, não. Então, por essa proposta, nós teríamos um excesso de 200 bilhões de dólares. E terceiro, outro critério que é usado é um critério do número de meses de importação do país, para você ter dinheiro para poder importar numa crise, não parar o país. É de 6 meses a um ano. Ora, a importação do país dá ordem de 10 bilhões de dólares mês. Então, nós estamos falando de 6 meses, são 60 ou 120 bilhões. Nós teríamos que vender, é a proposta que eu venho defendendo, 200 bilhões de dólares de reserva. Nós podemos atravessar por 170 sem problema. Se a gente vender 200 bilhões de dólares, o Jorge acabou de falar aqui, quando mostrou essa questão do câmbio, fez a avaliação, que eles custam. Você não constituiu as reservas com dinheiro do além, você constituiu reservas através de empréstimos que você tomou no mercado e que você ficou devedor em títulos do governo. O mercado compra títulos, com isso eu tenho dinheiro para pagar os dólares e eu fico com os dólares do Banco Central. Então, essa montanha de 370 bilhões de dólares, a grosso modo, custa a Selic. Tem um custo que é a taxa básica de juros. E o Banco Central não fica com esse dinheiro parado. Ele vai aplicar. Aonde ele aplica o grosso da aplicação do Banco Central são em títulos do Tesouro Americano, que rendem 1% aproximadamente ao ano. Então, custa 14, 15, porque ele foi constituído historicamente até com Selic mais elevado, e rende 1. Esse diferencial de 14 pontos aproximadamente, sobre 300
bilhões, é um custo de carregamento, a gente chama de custo de carregamento das reservas. Ele está por volta de 200 e poucos bilhões de reais por ano. Então, carregar essas reservas custa. E esse carregamento se impacta nos juros. Então, lá na conta de juros, o custo de carregamento das reservas. Ok, se nós reduzirmos os 200 bilhões, nós vamos ter uma economia de mais 120 bilhões de reais de juros por ano. A soma de 220 com 120 dá 340. Tá certo? Então, o equacionamento de fato fiscal do Brasil não é 170, que eles falam, não é 139, para o ano que vem que eles falam. O equacionamento que a gente propõe é de 340, um número próximo disso. Não estou mexendo na área social, por enquanto. Mas vamos mexer na área social? Vamos. Mas como que nós vamos mexer na área social? Com um discurso típico de esquerda, que eu não acho que seja de esquerda, mas dito como esquerda. Não, gastem porque tem dinheiro, vai gastando. Quando você chega numa discussão dessa, você perde. Porque aquilo que eu falei, se você gasta mais e tem déficit, isso se traduz em juros, e juros se traduz em distribuição de renda às avessas, porque são poucas famílias, eu estou nelas, que aplica dinheiro e ganha. É o chamado rentismo do Brasil. É um verdadeiro balcão de ganho. O Brasil é o campeão mundial da agiotagem. Para vocês terem uma ideia, essas estatísticas que o Jorge apresentou, mostrando as taxas de juros, não estou falando de Selic, estou falando agora taxa de juros ao tomador, pessoa física ou jurídica, ela é composta pelos bancos, que é aquela que vem do Banco Central, e é composta pelo comércio, principalmente, e pelo cartão de crédito. E essa estatística é fornecida por uma entidade chamada ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos em Finanças, Administração e Contabilidade. Já há vários anos, mensalmente. Esse nome guardem, chama-se ANEFAC. Vocês entram no Google e tem lá pesquisa de juros. Então, vocês passam a ter um histórico maravilhoso, com um amplo detalhe de modalidades de empréstimo, incluindo o comercial e o cartão de crédito, tá? Pessoa física e jurídica. Sabe qual é o último número da taxa de juros ao consumo da ANEFAC? 153% ao ano. Sabem qual é a taxa de juros média ao consumo nos emergentes? Acima da inflação, 10% ao ano. Você com 150% de taxa de juros ao consumo, qual é o impacto disso no consumo das famílias? Que é mais da metade do PIB é consumo das famílias. Sempre foi o carro-chefe do crescimento econômico, sempre. Se você tem 150, isso significa que o preço à vista é multiplicado aqui no Brasil por 2,5 vezes. Isso é o freio da economia. Não tem economia que funcione com um freio desse. É engraçado isso que eu estou falando, está todo mundo meio surpreso. Vocês estão surpresos que vocês não vão ver isso escrito em lugar nenhum, nem aparecer em lugar nenhum. O debate sobre juros no Brasil, gente, está interditado pela inteligência do Itaú, do Bradesco, dos grandes bancos. Essa realidade que é chocante. E se vocês quiserem se defender, não vai ser aqui não. Vai ser na rua mesmo. Vai ser na frente do Bradesco, na frente do Itaú. Não é nem na Fiesp. A Fiesp ainda tem uma divisão lá dentro, uns defendem
redução da taxa de juros, outros ganham. Tem grandes grupos econômicos que têm 4, 5, 10 bilhões de reais aplicados em títulos. Então, você pega o balanço deles, eles têm mais lucro financeiro do que operacional. Aqui no Brasil, é uma moleza ganhar dinheiro se você tem muito dinheiro. Mas se não tem, se ferre, que venha arroz em cima, porque é isso que você merece. Merece por quê? Porque não vai para a luta. Nós somos uns bananas, desculpa. Eu me sinto muito sozinho nisso. Cada vez que eu vou falar, eu falo uma coisa tão fácil de ser entendida e tão cristalina que dá revolta da gente continuar nessa passividade, gente. Nós estamos apanhando de 10-0 com essa merda desse governo. E eu não defendo a Dilma, não defendo o Lula, não. Eles foram cúmplices disso, porque uma parte do dinheiro de campanha nas eleições presidenciais de governadores vem dos grandes bancos. Os 3 maiores financiadores de campanha, isso deu no Valor Econômico, pegou os dados oficiais de doação, são, em primeiro lugar, empreiteiras. Está aí a turma da Lava Jato. Em segundo lugar, bancos. Em terceiro lugar, as indústrias de alimentos, com destaque para a famosa Friboi, que financiou, acho que, mais de 200 deputados. Vocês acham que algum deputado ou senador, ou presidente da República, ou governador, vai puxar a briga com o setor financeiro? Eu não acredito. Sinceramente, não acredito. E se for tentar qualquer solução no Congresso, no sentido de criar qualquer embaraço no setor financeiro, não vai passar. Do mesmo jeito que eu sou um defensor do imposto sobre grandes fortunas e de algumas modificações do sistema tributário completamente diferente do que se discute, não vai passar porque pesa no bolso dos nobres senhores deputados e senadores, que são representantes, salvo honrosas exceções, de si próprios. Tá? Então, o que eu estou falando aqui é simples, não é nada sofisticado. Nós temos que combater as altas taxas de juros ao tomador, pessoa física e jurídica. A jurídica está em 72% ao ano. Isso mata qualquer empresa que precisa de capital de giro, especialmente pequenas e médias empresas, tá certo? E nós temos que mudar essa discussão. O eixo da discussão tem que ser juros, sejam juros da taxa básica, cuidado, que só se discute taxa básica. É juros na taxa básica e juros ao tomador final. Por isso que eu acho que, quando amadurecer essa consciência, que está longe de acontecer, isso que eu estou falando, vocês estão ouvindo às vezes pela primeira vez, ou alguns já ouviram outras vezes, mas isso não está no debate público, gente, não está. E vocês é que estão sendo os alvos desse processo todo de aperto fiscal. Se vocês continuarem passivamente, sem se comunicarem, sem usarem as redes sociais, sem, enfim, ir para a luta, nós vamos perder. E a coisa está muito rápida. Eles estão querendo botar as coisas a atropelar. Ainda tem essa informação que você falou, que estava aqui, falou sobre a questão da informação só depois das eleições municipais, é que eles vão vir com toda a dureza do que eles querem. Né? Por enquanto, tem uma parte da dureza que está ligada à decisão do Senado do impeachment. Vencida essa fase, eles vêm com medidas mais claras de arroxo. Vencidas as eleições municipais, a coisa acaba. Não, eu não vou usar os 10 minutos, não, deixar eu vou deixar agora, eu vou terminar, já falei bastante, mas eu acho que eu passei o essencial, complementa uma riqueza de detalhes, o que o João colocou, muito interessante, muito bem feito, e agora é com vocês.
tem que começar a se movimentar um pouco, porque senão vai tudo dançar. Muito obrigado.